Boa noite, gente linda e abençoada do meu coração. Que alegria estarmos juntos nesta terça-feira para mais um Papo de Mães. Como que tá o clima aí, minha gente? Tá muito frio? Aqui esfriou e esfriou bastante. Mas hoje a gente vai bater um papo para aquecer o coração, porque eu tenho hoje uma convidada muito especial para conversar com a gente. Então, já aproveita, você que já está chegando por aqui, né? Já vai clicando aí no aviãozinho, já vai enviando essa live para todas as mamães que você conhece. Você que está acompanhando a gente aqui, né? No replay, na live gravada, também já compartilha essa live com muitas mamães para que esse conteúdo chegue a muitas pessoas, chegue a muitos corações, não é? Então já clica aí no aviãozinho, já compartilha essa live, já vai clicando aí no coraçãozinho, porque quanto mais coraçõezinhos sobem aqui, mais o Instagram entende que o conteúdo tá bacana, que o papo tá bom e mais o Instagram entrega o nosso conteúdo. Esse mês, então, né, é um mês onde nós refletimos, onde nós conversamos, onde nós trazemos para o nosso cotidiano aí a conversa difícil, né? Que é o mês do combate ao suicídio, um mês onde a gente trabalha a saúde mental, um mês muito especial para que a gente reflita sobre os cuidados, né, com a nossa saúde mental. Então, esse mês nós vamos ter aqui uma série de lives especiais, né? Então, hoje, com a queridíssima Grazi Lima, psicóloga, logoterapeuta, né? Gravidinha linda. Vou chamar ela aqui daqui a pouco, ela vai se apresentar pra gente, né? E depois, na semana que vem também, mais uma live especial e também no último final de semana do mês, mais uma convidada especial. Então esse mês está recheado de coisas boas aqui, né? Também, quinta-feira, temos o nosso workshop especial aí para papais e mamães, onde a gente vai falar sobre a guerra silenciosa que está acontecendo aí, né, na atualidade e cujo alvo são os nossos filhos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar a educação dos nossos filhos para prepará-los, né, para que eles saibam se defender, para que eles tenham armas para se defender contra tudo isso que a gente tem visto aí. Bom, então essa semana tá bem recheadinha, com bastante coisa bacana e ela já está aqui, então já vou chamar a nossa convidada, a nossa querida Grazi, estar aqui conosco. Opa, vamos lá, chamei, vamos ver, aí, chegou! Perfeito. Bem-vinda, Grazi! Que bom ter você aqui conosco nessa noite. Seja bem-vinda, minha linda. Gratidão desde já pelo seu sim e pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Cris. É um prazer imenso, né, estar aqui com você, te conhecendo até pessoalmente, entre aspas, né? E a Realmente, gente né, Grazi? virtualmente. E a gente não sabia, né, se ia ser possível ou não esse encontro, por conta de eu estar no fim da gestação aí nas últimas semanas, ou até últimos dias, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui. Muito bom. E Grazi, conta um pouquinho pra gente. Quem é a Grazi? Se apresente aqui para nós, para as mamães que ainda não te conhecem, para os papais, que tem bastante papai que nos acompanha aqui também. Uhum, certo. Bom, eu tenho 34 anos,
Eu sou casada, sou mãe, tenho 3 meninos e agora gestante de uma menininha, Mariana. Também, o ano passado, eu tive uma perda gestacional, logo no início da gestação. Eu já tenho um bebezinho aí que já está no céu. E também sou psicóloga formada desde 2011. Atuo na área clínica atualmente, né, de acordo com a abordagem da logoterapia. E a minha especialidade é na área da psicologia perinatal e da perinatalidade. Então, tudo o que envolve a maternidade desde a gestação. E que bacana você estar aqui hoje para conversar com as nossas mamães um pouquinho sobre isso, né? Olha, mamães, vocês sempre me pedem aqui, às vezes, né, indicação de psicóloga, tá aí. Essa eu indico. Então, pode ir de olho fechado, porque essa aí vai cuidar muito bem de vocês, tá? E hoje, então, né, Grazi, a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde mental, né? Porque a gente que é mãe, a gente acaba, às vezes, esquecendo um pouquinho que a gente precisa desse cuidado, porque a gente volta todo o nosso olhar para os nossos filhos, para a nossa família, e a gente acaba se deixando um pouquinho de lado, né? Mas como você é especialista, né? Na maternidade, desde lá da concepção, vamos conversar um pouquinho, então, sobre o que é a maternidade. Uhum. Bom, a maternidade, né, ela seria a qualidade de ser mãe, né? E o que é ser mãe? Ser mãe é aquela que gera, né, que gesta o filho, aquela que dá luz, aquela que nutre, aquela que cuida, né, que acolhe, que dá segurança, que cria, que educa o filho, né? Então, até o nome mater, né? Mater vem de mamá, é uma das primeiras palavras que um bebê balbucia, geralmente, né? Mama, né? Então já vem daí também, né? O nome. E basicamente, né? É algo que sempre existiu, desde a origem do mundo, né? A maternidade, ela existe desde a criação do mundo. Ela faz parte de uma ordem natural, né? E que ordem foi essa? Foi a ordem crescei-vos e multiplicai-vos. A partir daí, a maternidade começou a existir. Muito bom. Eu costumo dizer, né, a gente trabalha muito com mamães, a gente trabalha muito também com casais, né, de noivos, que estão se preparando aí para o casamento. E eu costumo dizer assim, né, que quando nós nascemos, que nós nascemos mulher, nós nascemos mãe. Essa é a vocação primeira de toda a mulher. Tanto é que a gente tem, por exemplo, as mulheres, né, que fazem a opção por serem consagradas, que não vivem a maternidade biológica, elas têm a necessidade de viver a maternidade espiritual para se realizar completamente na sua vocação. Então, a gente ouve muito dizer, né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Não, a mãe já nasceu bem antes, né? Quando nós nascemos mulheres, nós já nascemos mães, já nascemos com essa vocação, né? Mas sempre tem, né? Essa coisa de assim, tá, mas e quando começa em mim essa consciência, né, de maternidade? Quando que isso começa a fazer sentido na nossa vida de mulher, né? Uhum, sim, é bem isso que você falou, né? Nós já nascemos com esse desejo, né, de maternar, e nós podemos usá-lo, né, exercê-lo de várias formas, né? Como na maternidade espiritual mesmo.
E já desde as nossas primeiras brincadeiras simbólicas, até quando a gente começa a ter por volta ali de 2 anos de idade, nós já começamos a exercer, a colocar em prática aqueles papéis que para mim eu acredito que é de ser mãe, né? E isso vai de acordo com a experiência que eu tive, né? Com a vivência que eu tive também de outras mães, né? De outros pais, de outras famílias, de coisas que eu vivi, vi, né? Então, ali eu já começo a exercer as minhas atividades maternas, né? Numa brincadeira de boneca, numa brincadeira de casinha, e aonde começa a criar as minhas expectativas com relação ao futuro, né? Do que eu desejo para o futuro, do que eu espero, de que forma que aquilo vai me alimentando até que eu cresça e que eu me amadureça e que eu conheça alguém e eu queira formar uma família de fato, né? E aí sim, aonde eu vou poder exercer a maternidade de fato ali com o filho, né? Começa mesmo na gestação, né? A gestação já é a primeira, o útero materno, né? É a primeira escola nossa, né? É onde a gente, o bebezinho ali dentro, ele já está atento a tudo, já está atento aos sons, ele escuta, ele sente, ele reage, ele começa a fazer assimilações também, né, de horários, de sono, de movimentos da casa, movimentos ao redor da mãe. Então, é desde o útero onde a gente já tem a oportunidade, né, de educar nossos filhos, né, de ensiná-los, né, sobre o que é o mundo, né, quem somos nós e para o que viemos, né? Então já começa aí a nossa missão, né, da maternidade mesmo, né, já na gestação. Muito bacana. Eu sempre falo com as minhas mamães assim, né? Que a partir do momento que a gente descobre, né, que tá grávida, porque enquanto a gente não descobre, a gente não tem como ter esse processo, né? Mas a partir do momento que a gente descobre, já comece, né, a ter esse diálogo com o bebê. Já comece a ensinar para ele que tem hora para dormir, tem hora para brincar, tem hora para se divertir, né? Já vai criando as rotinas com ele ali na barriga, no ambiente seguro, né? Depois, quando ele vier à luz, né, fica mais fácil de conseguir colocar as coisas no lugar, né? Porque normalmente, quando a gente se depara com a maternidade, né? Eu ouço muito isso, porque como, né, o meu trabalho é direto com as mamães, eu ouço muito isso, que assim, quando a gente tem o filho, né, a maternidade, ela acaba com a nossa rotina, ela confunde tudo, e aí a vida vira de perna para o ar. Mas a gente precisa sempre ter a consciência de que quem determina essas rotinas e quem educa o bebê somos nós, né? E muitas vezes essa bagunça, essa desorganização acontece porque nós estamos bagunçadas por dentro, né, Grazi? A gente tá desorganizada por dentro e aí isso se reflete fora, né? Como que você né, aconselha aí, como que você trabalha com as mamães nesse período aí, né, já gestacional, para ajudar nesse entendimento e nessa organização, né, que vem de dentro para fora? Sim. Então, já desde a gestação, né, ou até antes também, né, é possível a gente trabalhar com a mãe, né, trabalhar com a mulher, qual a percepção dela com relação à maternidade, né, o porquê que ela deseja ser mãe,
né? O porquê que ela acredita que é ser mãe, o que ela acredita que vai acontecer depois que o bebê nascer, quais as perspectivas que ela tem, né, sobre a maternidade mesmo, né? Porque eu acho que entendendo um pouco mais o que significa tudo isso, né, e qual a percepção dela, se é real ou não, né, a gente já consegue ajudá-la a amadurecer nesse sentido, né, e a abraçar também a maternidade de uma forma mais responsável, né, de uma forma mais consciente do que realmente é, né, do que realmente faz sentido. E também dando a segurança para ela, né, de que por mais que seja algo muito novo, né, igual mães de primeira viagem geralmente são mais preocupadas, né, com relação ao maternar, de que é algo que ela tem todo o potencial, né, para exercer. Né? Toda mãe, ela já nasce com um potencial biológico e espiritual para ser mãe daquele ser, né, daquele filho que está dentro dela. Então, ela só precisa, né, de acreditar nisso, de exercer isso, de desenvolver isso. Por ser um potencial, né, ele precisa de ser trabalhado. Né? Não vai ser uma coisa, né, o bebê nasceu, eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Né? E na medida que ele vai crescendo e vem as idades, as fases, né, mais novos desafios. O tempo todo nós estamos aprendendo, né? O tempo todo nós estamos nos conhecendo e desenvolvendo essa maternidade. Né? Ela não é algo que, assim, tem receita, né, para todos, que é igual para todo mundo, né? E esse é o grande desafio, né? Esse muitas das vezes o medo também de muitas mães, né, que aparecem até em consultório, às vezes com muitos medos, com muitas percepções ruins até sobre a maternidade, né, às vezes de ter tido relatos ruins de outras mães, experiências até da sua própria vivência, né, como filha, a mãe, né, dela, as feridas que a mãe trouxe e passou para ela, e as feridas que acabou ficando nela também, né, sobre a relação mãe-filho, tudo isso acaba, de alguma forma, influenciando e impactando na maternidade dela, né? Verdade. E é interessante, né? Você falou até da questão das mamães de primeira viagem, mas às vezes a gente que já tem, né, os nossos filhos, quando a gente engravida, a gente acha assim, agora eu vou tirar de letra, né? Já tenho experiência, já sei como funciona, né? Mas não é bem assim, porque cada criança é um ser único, né? Com as suas particularidades, com as suas necessidades. E quando a gente aprende, né, a lidar com o filho na fase que ele está, ele cresce. Né? Aí a gente tem que aprender como lidar com o novo filho na nova fase. Então, ser mãe é isso, né? É estar nesse constante aprendizado, né? É estar nessa busca constante. Os meus agora aqui estão já na fase, né, da adolescência. Então, eu estou tendo que aprender como ser mãe de adolescente. A gente não nasce pronto, a gente não nasce sabendo. E isso é uma coisa muito bacana, né, da gente colocar. Ontem até a gente estava na escola de mães e a gente partilhava algumas coisas e uma das mamães falou assim, gente, eu estou me sentindo tão confortada, porque eu achei que fosse só eu, né, que vivia essas coisas. Mas não, toda mãe vive, né? Toda mãe tem a insegurança, toda mãe tem... o medo, toda mãe tem as suas situações particulares. E quando a gente faz essa troca,
né? É para justamente a gente conseguir entender assim, olha, na minha experiência, isso aqui de alguma forma funcionou. Então veja na sua realidade, né, o que, que você pode aplicar, o que, que você pode aproveitar disso. Porque muitas vezes aquilo que funciona para uma mãe não funciona para outra. É a mesma coisa, aquilo que funcionou para um filho não funciona para o outro. E a gente tem que ir descobrindo, né? Novos caminhos, a gente tem que ir descobrindo novas habilidades, a gente tem que ir ajudando esse potencial florescer, né? Ajudando esse potencial a vir para fora. Porque eu falo muito, né, para as minhas mentoradas, eu falo, olha, tudo que você precisa já está aí dentro de você. A gente só precisa acessar, a gente só precisa trazer isso para fora, né? E a gente vê que hoje parece que assim, não sei, né, o que acontece, mas parece que os desafios da maternidade hoje são maiores, né? O que acontece que hoje a gente parece que vê as mães muito mais perdidas, né, naquilo que é a maternidade? Como que você tem visto e percebido isso na sua realidade aí, nos seus atendimentos? Aprendi agora que é para deixar no silencioso, né? Enquanto uma fala, eu não estava deixando antes. É isso mesmo, Cris. Realmente é percebido, né, hoje, que as mães parecem que estão muito mais perdidas, né? Estão mais confusas com relação ao seu papel, né? De educar um filho, de criar um filho, e até de conciliar os papéis que ela hoje em dia tem também, né? Às vezes com o trabalho, com o esposo e a casa, conciliar tudo isso parece que virou uma confusão, né? E acaba até em adoecimento, né? Hoje chegam muito mais casos, né, do que antigamente, de depressão gestacional, de depressão pós-parto, né, de depressão materna e até paterna também, né? E de alterações emocionais significativas muito elevadas, né? Principalmente na ansiedade e no estresse. São 3 períodos da vida da mulher que são os períodos que ela está mais suscetível a adoecer, né? Onde as alterações hormonais dela ficam mais flutuantes, né? Então, são eles: a puberdade, né? Que é o começo ali do ciclo ovulatório, o pós-parto, né, o período perinatal até o pós-parto, né, onde há influências hormonais de humor, e também a menopausa. Então, nesses 3 períodos, nós somos convidadas, né, a ser mais fortes, né, emocionalmente, a buscar esse equilíbrio emocional, né? E se a gente não sabe direito, né, qual é o nosso papel naquele momento que nós estamos vivendo, a gente pode sim adoecer, né? Então, por isso que é muito importante que ela entenda, né, qual o sentido disso tudo, né? Para quem que eu sou mãe, né? Por que eu sou mãe? Né? O filho é um presente meu, né? Ele é uma satisfação minha, né? Ou não, né? De quem ele é, de onde ele veio, né? E por que eu preciso de cuidar dele, né? Hoje muitas mães acabam, muitas mulheres acabam desejando não ser mães, né? Porque elas usam argumentos negativos sobre a maternidade, né? Que gestar é ruim, né? Que deforma meu corpo, vai me deixar, né, depois nunca mais meu corpo vai voltar ao normal.
que parir, né, é impossível hoje em dia. Só antigamente que as mulheres conseguiam dar à luz, agora não dá mais. E que mesmo que eu quisesse escolher, é um sofrimento que não tem necessidade passar, que amamentar, né, é também algo ruim, né, porque dói, porque machuca no começo, enfim, né, para que tem mamadeira, é muito mais fácil, a criança não vai ficar tão dependente da gente, e, enfim, várias outras coisas também, né, percepções negativas que do ser mãe, né, que vai ocupar muito da minha vida, né, que eu vou perder noites, que não vou poder mais fazer aquelas viagens, né, sozinha ou com meu esposo, porque agora eu tenho, né, outro ser para cuidar, para pensar, enfim, né, que vai acabar com a minha vida, né? Muitas acham isso, né? E aí, né, a gente percebe da onde que está vindo, né, essa percepção da maternidade, né? Por que será que elas pensam assim, né? O que é o motivo, a motivação delas de viver, né? Qual a nossa motivação? Né? A motivação é o que eu estou buscando, né, com a minha vida. Então, tudo isso são coisas que a gente pode refletir, né, que deve refletir, e que acaba que em terapia a gente vai trabalhando também, né, no sentido de me dar mais referências, né, de eu saber para onde eu estou indo, até de acordo com a minha abordagem, né, Viktor Frankl, ele vai falar que nós sabemos, nós suportamos qualquer como se nós sabemos o porquê, né? Então, se eu sei para onde que eu quero ir, né, não importa os obstáculos que eu tiver que pular, né, que eu tiver que ultrapassar no meio do caminho. Mas se eu sei o que eu quero, né, o meu objetivo final, eu vou conseguir, né? Eu vou ter forças, eu vou suportar. Só que eu preciso de saber o meu objetivo, né? E esse objetivo final nosso, ele não é simplesmente uma busca de prazer, né? Eu querer me saciar, querer ser feliz, enfim, né? Às vezes não. Às vezes é algo muito mais honroso do que isso, né? E quanto mais elevado for esse sentido último de nossa vida, né, mais forte vai ser a nossa motivação, né, de enfrentar os desafios da vida, né? Pá, tá me ouvindo? São os paraquês, né? Para que a gente está educando os nossos filhos? Para que nós estamos nos educando, né? De onde viemos, para onde vamos. Até já falei várias vezes aqui sobre a importância da gente ter, né, um plano de vida. Saber qual é, né, a finalidade da nossa vida, qual o legado que a gente quer deixar, quem a gente quer ser, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde o tempo todo, né, estão colocando na nossa cabeça que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter, a gente precisa ter, a gente precisa ter os melhores filhos, os filhos mais bem educados, nas melhores escolas, ter a melhor casa, ter o melhor carro, ter a melhor viagem, ter, né? Mas raramente a gente ouve alguém dizer que é muito mais importante a gente ser, né? Quem nós somos. Tudo o que nós temos, de uma hora para outra, pode ser tirado de nós, né? Mas quem nós somos, né? A nossa identidade, aquilo que nós buscamos, isso é o que vai nos ajudar a construir o nosso legado, é o que vai nos ajudar
a atingir aí o nosso objetivo. E a maternidade, ela tem, eu acho que uma beleza particular, né? Porque a gente consegue ajudar os filhos a evitar alguns tropeços que nós tivemos, né? Meu pai tem uma coisa que ele sempre dizia pra gente, né? Que ele sempre diz, que ele fala assim: eu tô te ensinando o caminho das pedras. Se você quiser cair na correnteza, se esfolhar toda, se machucar, aí eu não tenho o que fazer, porque é o seu livre-arbítrio, né? Mas eu tô te ensinando o caminho das pedras. E na maternidade, a gente tem essa missão, né? De ajudar os nossos filhos a trilhar o caminho, passando pelo caminho das pedras. Mas para isso, a gente precisa ter a consciência, né, do caminho. A gente precisa ter a consciência de que, às vezes, eles não vão querer trilhar o mesmo caminho. Então, que a nossa experiência possa servir de um alerta, né? Olha, nos meus caminhos aconteceu isso e não foi legal. Então, nos seus caminhos, se você encontrar isso, tome cuidado, né? Mas a gente precisa olhar também para a gente e entender aonde estão as nossas fragilidades, né? Você até mencionava agora a questão do aumento, né, assim, de casos de depressão pós-parto, de depressão gestacional, né, de depressão materna, porque muitas vezes a gente não consegue encontrar esse sentido, né? E muitas vezes a gente fica buscando esse sentido no ter. E aí a gente às vezes tem tudo, mas a gente não consegue se sentir realizada, porque a gente não consegue ser, né? A gente não consegue encontrar esse sentido. E aí a gente precisa de boas referências, né, Grazi? A gente precisa encontrar boas referências para nos ajudar a trazer mais sentido, né, para a nossa vida, trazer mais sentido para a nossa maternidade. E como que a gente pode buscar isso, né? Aonde que a gente pode buscar essas referências? É isso mesmo, né? No passado, né, já era meio que certo para uma mulher, né, quando ela estivesse ali já prestes a se casar, que logo ela seria mãe, né? Então, a maternidade ela era vista de uma forma muito mais natural, né? De que eu casei, vão vir filhos, né? Não sei quantos, mas vão vir. E a experiência até delas, né, muitas das vezes, já eram experiências de famílias que já conviviam com irmãos, né, já viam as mães maternando, as avós, as tias. Então, elas já tinham meio que uma noção do que é ser mãe, de como que cuida de um bebê, como que cuida de um filho, né? Então, era algo meio que natural, né? E com o tempo, isso de certa forma foi se perdendo, né? As mulheres passaram a ter muito mais liberdade, né, para escolher quando elas vão se casar, quando vão ter filhos, né? Tanto a mulher quanto o homem também, né? E aí já veio esse ponto, né? E também a quantidade, né? A quantidade de filhos. Então, tanto o tempo quanto a quantidade, agora eu sou livre para escolher. E a partir disso, e também o avanço, né, na Revolução Industrial, as mulheres começaram também a sair mais dos lares e adentrar mais ao mercado de trabalho, né? Então, elas também tiveram a oportunidade de trabalhar fora e ser família, né? E mais uma coisa também, né, que antes não era tão vivido. Enfim, com tudo isso, né, hoje
a mulher, muitas das vezes, quando ela decide ser mãe, né, quando ela decide e vive a maternidade dela, ela não tem tantos exemplos ali ao redor dela, né, de como que funciona, né, ter um bebê em casa. E isso faz com que aumente mais ainda as expectativas que ela tem com relação àquilo, né? E criar expectativas irreais, né? Achando que às vezes ser mãe é aquilo que eu vejo na internet, aquelas mulheres que postam a foto com o filho todo sorrindo, parece que é o dia inteiro daquele jeito, né? Ter aquele bebezinho bonitinho, fofinho, que cativa todo mundo. E elas acham que é isso, né? E ponto, né? E elas acabam sendo surpreendidas, né? Pelas questões que são naturais da maternidade, né? Mas que lhe exigem, né? Que lhe exige doação, exige sacrifício, exige renúncia, né? Exige essa doação amorosa, né? Que ela ame isso, que ela enxergue nisso um bem maior, né? Que ela não faça isso como um peso, né? Mas que ela exerça isso sabendo que é valioso, né? O tesouro que isso é para ela, para a vida dela, para o bem daquela criança e para o amadurecimento próprio dela, né? Que ela vai ser muito mais realizada, né? Que ela vai ser muito mais feliz até, né? Se ela conseguir exercer tudo aquilo, se ela conseguir ser transformada em sua maternidade, né? Então, quando a gente enxerga por este lado, né? A gente não fica pensando nos pontos negativos, vendo aquelas coisas como coisas ruins da maternidade, né? Até hoje em dia fala-se muito de maternidade real, maternidade romântica, né? Mas na verdade a maternidade real ela é romântica também. Ela é um amor, né? No amor tem esse um quê de sofrer, né? Um quê de sacrifício. E quando a mãe, ela já sabe de tudo isso, quando ela já entende que é assim e que isso é o melhor para ela, para a família dela, né? Ela vive tudo isso com muito mais realização, porque tudo isso faz sentido, né? Faz sentido para ela. Aí. É bem isso, né? Eu falo que quando a gente tem consciência de tudo que é a maternidade e o que não é maternidade, né? As coisas ficam até mais leves, as coisas ficam mais tranquilas, né? Exatamente porque a gente não tem o excesso de expectativas irreais, né? Porque a gente administrar expectativas que, por um lado, estão distantes, mas que ainda são alcançáveis, já gera muita frustração, né? Imagina a gente administrar expectativas que são completamente irreais, né? São recortes da vida e que não dizem nada sobre a realidade, né? Então eu vejo, como você falou, eu vejo as mamães na rede social, todas lindas, maquiadas, cabelo arrumado, bebê lindo, cheiroso, né? E eu em casa, descabelada, sem tempo para tomar banho, né? Com sono, cansada, de olheira. E isso frustra as expectativas que de alguma forma eu criei. Então, que a gente possa trazer mais para a realidade, né? Trazer mais para a consciência. Ok, eu também tenho esses momentos, como os momentos das mamães das redes sociais, mas são os momentos. Assim como eu tenho os momentos de não dormir à noite, eu tenho os momentos de alegria, de estar com meu filhinho, minha filhinha, todo arrumadinho, todo empetecadinho, tirando um monte de foto, né? Diva, curtindo a maternidade. Então,
tem sim os dois lados, mas a gente precisa entender que é uma harmonia entre eles. Eu não estou sempre, né, do lado bom da maternidade, mas também eu não estou sempre no lado desafiador da maternidade, né? A gente vai trabalhando entre eles. E essa consciência, ela nos ajuda até a trabalhar essa nossa saúde mental, né, Grazi? Nos ajuda a trabalhar as nossas emoções, as nossas expectativas e, de alguma forma, proteger essa nossa saúde. E assim, na prática, o que a gente pode fazer para cuidar dessa nossa saúde mental, para cuidar das nossas emoções, para que a gente não viva tanto nesse mundo de frustrações e nesse mundo de desafios e nesse mundo que às vezes também pintam, né, por um outro lado, que a maternidade é a coisa mais horrível do mundo, né? Como que a gente trabalha isso no nosso dia a dia? Sim, né, é muito importante, né, que nós tenhamos essa consciência, né, do que é de fato a maternidade, o que ela representa, né, na vida ali da família, e, e que nós, né, possamos proporcionar aos nossos filhos, né, um ambiente que lhe dê segurança, um ambiente de confiança, e que eu também possa passar para o meu filho, né, o meu próprio equilíbrio emocional. Né? Então, é as duas coisas que a gente tem que estar. Né? Nós devemos estar bem emocionalmente e proporcionar um ambiente também bom, né, para o meu filho, para que da mesma forma ele possa se desenvolver bem e também ser no futuro, né, um adulto maduro, equilibrado emocionalmente, né, e que possa vivenciar aí todas as dificuldades que ele tiver que vivenciar, né, sabendo lidar, enfrentar frustrações, renunciar a si mesmo muitas das vezes, né, para conseguir ter boas escolhas, né, de fazer o que se deve ser feito e não muitas das vezes o que eu gostaria, do que eu queria fazer, né? E isso significa, né, uma educação nossa na busca das virtudes, né? Eu preciso de controlar, saber controlar, né, as minhas próprias emoções, os meus afetos, né? Eu preciso de, a partir de vários exercícios, na busca de bons hábitos, né, na busca de diminuir meus vícios, né, aquilo que eu tenho de mau hábito, eu preciso de ir percebendo, né, tendo um olhar para a minha vida interior, né, para os meus comportamentos ali do dia a dia, que de fato é um hábito ruim e aquilo que é um hábito bom, né, aquilo que é bom eu vou fortalecer, e aquilo que é ruim eu vou buscar o máximo possível, né, extinguir da minha vida. E essa educação tem que acontecer primeiramente na minha vida, né, na minha vida enquanto mãe, para que eu possa, por fim, conseguir passar isso para o meu filho, né, para que eu também possa incentivá-lo a também, né, nas pequenas renúncias, às vezes, do dia a dia, né, dele também saber lidar com certas frustrações, né, por que não? Né, às vezes é um grande problema, né, de muitas famílias que acham que não devem expor seus filhos, né, frustrações, deixar o filho perder, né, ou passar, né, vai ficar com fome, né, deixa ele comer, porque no futuro ele já vai sofrer bastante, né, só que aí chega o futuro e aí ele nunca sofreu nada no passado e aí ele não sabe o que fazer, né, e aí sim, né, vai ser muito mais difícil para ele enfrentar, né, algo novo, um não que ele nunca ouviu,
né? Então, realmente nós devemos dar o não a eles, junto com eles, né? Ainda pequenininhos, para que eles possam, com o tempo, já ir sabendo, ir aprendendo, né? Que na vida, muitas das vezes, né? Eu vou precisar de renunciar a mim mesmo, eu vou precisar de me doar ao outro, e que é isso que vai me fazer feliz, né? É isso o que vai me realizar, né? É aí que eu vou encontrar o meu sentido de vida, né? É quando eu me dou, né? É quando eu faço algo para alguém e não só para mim. É isso, né? Eu gosto muito de trabalhar, né? Essa questão do desenvolvimento das virtudes, dos valores, né? Pautada naquilo que nós fomos feitos para ser, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Mas, pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, a gente acaba se afastando muito dessa imagem e dessa semelhança, né? E eu trabalho muito, né, a questão do autoconhecimento, mas eu trabalho o autoconhecimento com essa referência. Qual é a referência para o meu autoconhecimento, para que eu me conheça? Né? A referência é Jesus Cristo. Então, o que hoje está me afastando e me impedindo de ser essa imagem e semelhança para a qual eu fui criado? Né? Então, é a falta de humildade? É a falta de paciência, é o orgulho, é a soberba, é a vaidade, né? É o excesso de arrogância. O que é que hoje precisa ser trabalhado, né? E aí, então, eu vou olhar para essa referência, né? E no caso, nós, mulheres, olharmos para Nossa Senhora, né? Que é a nossa referência de mãe, a nossa referência de mulher. O que é que nós precisamos desenvolver em nós para que a gente esteja mais próximo dessa imagem e dessa semelhança, né? E entender que nesse processo a gente vai ter os erros, a gente vai ter as falhas, a gente vai ter os momentos de insegurança, a gente vai ter os momentos de tristeza, de decepção, de frustração, mas entender que são momentos, né? Que são fases da nossa vida, que eu não preciso perpetuar, né, através da culpa, um erro, uma tristeza, uma frustração, que eu posso olhar para esse erro, para essa tristeza, para essa frustração, com o olhar do perdão, com o olhar da busca, né, por ser melhor, com o olhar de quem vai buscar aquilo que está ao alcance para corrigir, né? E é isso que nos faz caminhar, né? Isso que nos faz sair de nós para irmos ao encontro daquilo que nós fomos feitos para ser. Porque hoje a gente ouve muito, eu falo até muito isso nas minhas mentorias, porque às vezes quando a gente fala em autoconhecimento, né, as pessoas até arrepiam, que falam assim, ai meu Deus, lá vem ela com essas coisas atrapalhadas aí, né, porque a gente vê tanta coisa atrapalhada, mas eu falo então, a gente precisa ter essa referência, porque quando eu olho para mim mesma, eu vou encontrar só limitações. E é isso que, às vezes, nos leva, né, a um quadro, às vezes, de uma depressão, de uma ansiedade, porque a gente fica com esse olhar naquilo que são as nossas limitações e as nossas misérias, né? Então, esse convite a trabalhar essa nossa saúde, né, mental, espiritual, com esse olhar para aquilo que eu estou buscando ser, né? O olhar para o potencial que está em mim e que vai se realizar quando eu descobrir qual é esse sentido, né? Qual é o sentido
Esse é o sentido, né? No meu caso, esse é o meu sentido, buscar, né, voltar a ser aquilo para o qual eu fui criada, a imagem e semelhança, né? Então, esse é o sentido. Então, a gente consegue superar muitas coisas porque a gente sabe, né, para onde a gente está indo. Então, eu acho que esse ponto é muito bacana, né, Grazi, para as mamães trabalharem aí, buscar o sentido. Sim, buscar o sentido, né? Buscar é, criar também, né, um exercício ali da gente aumentar os nossas virtudes, né, os hábitos bons, e excluir os hábitos ruins, né, ao longo do tempo, porque isso vai deixar a gente muito mais forte. E para alcançar nosso objetivo, né, de alcançar esse sentido último, e também, né, que a gente consiga, através dessa busca de sentido, né, que a gente consiga amar o que de fato é merecedor de amar, né? Porque na falta de um sentido, a gente muitas das vezes corre o risco, né, de buscar compensar, né, esse desejo, essa vontade de fazer algo em algo que não é merecido de amor, né? Então, e aí nós erramos, né? E aí nós ficamos num vazio. E daí nós corremos o risco, às vezes, de amar coisas, ou amar somente pessoas, ou amar qualquer outro bem, né, material e imaterial, que não vale a pena e que vai nos fazer mal, né, e que vai nos adoecer. Na falta de sentido, a gente pode, muitas das vezes, fazer aquilo que os outros fazem, então eu acabo me conformando e faço o que todo mundo está fazendo, né? Porque eu não sei para onde que eu devo ir, então eu vou seguir a massa. Na falta de sentido, eu posso muitas das vezes fazer aquilo que os outros falam que eu devo fazer, né? Então, o que minha mãe falou para eu fazer, o que minha vizinha falou, o que alguém, né, de influência falou para eu fazer, eu vou fazer, porque eu não tenho ainda, né, a noção, a percepção, a responsabilidade da minha própria vida. E essa vontade de sentido frustrada, né, ela pode ser compensada, às vezes, em vontade de simplesmente ficar buscando prazeres, ou vontade de buscar poder, né, da gente querer mandar, da gente querer controlar tudo, né, mas que a gente acaba se perdendo, porque não sabe direito para onde que eu quero ir, né? Então, por isso que é importante, sim, né, a gente saber o nosso objetivo final, né, para que as nossas ações, os nossos comportamentos sejam pautados nesse sentido, e que esse sentido seja algo que é merecedor, de fato, de amor, né? E faltam para a gente modelos, né, de pessoas que amam, de amor humano verdadeiro, né? Porque a falta de virtudes, né, já está tão grande hoje em dia, aonde se pregam, né, que o mais importante é a gente ser feliz, fazer aquilo que tem vontade, né? E aí as pessoas acabam ficando muito egoístas, né? E aí elas não educam os seus afetos, né, as suas emoções, os seus sentimentos, não são educadas, né? E aí elas não servem aos outros, e daí elas não alcançam essa realização, e aí elas não são modelos, né? Então, aquela pessoa, aquela mãe que às vezes não teve a referência, né, de amor, né? Não se sentiu amada de fato, como ela vai dar aquilo que ela não recebeu, né? Então, muitas das vezes existe essa dificuldade, né? De amar aquilo, de amar alguém, de amar o nosso filho de fato, né?
independente de como ele é, independente da sua personalidade, né, do seu temperamento, de toda a bagagem que veio junto com ele, né? Se dorme, se não dorme, se é mais difícil ou não, né? De amá-lo do jeitinho que ele veio e olhar para ele como alguém que também tem grandes potenciais, né? Como alguém que precisa do meu auxílio para ele se desenvolver. Tem até uma página aqui, um trechinho do livro, que é Em Busca do Sentido, né, do Viktor Frankl, que você já leu? Já, 2 vezes, 2 ou 3. É maravilhoso esse livro. Não, esse é. Ele fala aqui, olha só, por seu amor, né? Então pensa, falando agora do amor da mãe pelo filho, né? Olha, mãe, por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do seu amado. Mais ainda, ela vê o que está potencialmente contido nele, aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado. Além disso, através do seu amor, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar estas potencialidades, conscientizando-a do que ela pode ser e do que deveria vir a ser. Aquele que ama faz com que essas potencialidades venham a se realizar, né? Olha que bonito. Lindo demais, né? Sim, eu fico pensando assim, né? Como é linda, né? A nossa missão. Como é linda esse chamado e essa missão de ser mãe, né? De ajudar os filhos a serem, né? A virem a ser. Isso é lindo demais. Grazi, olha, eu ficaria aqui a noite inteira batendo papo com você, porque tá muito bom esse nosso papo, né? Mas já estamos chegando aí no finalzinho. Queria que você deixasse aqui, né, as suas últimas considerações aqui para as nossas mamães, para os nossos papais também que estão nos assistindo. Que você deixasse aí a sua mensagem nesse finalzinho do nosso papo. Sim, né, eu agradeço. Nossa, passa tão rápido, né? Passou tão rápido. Voa! A gente nem vê passar. Sim. Bom, eu agradeço a todos, né, que nos ouviram e que vão nos ouvir. E o que eu gostaria de deixar, né, de mensagem para vocês que por mais que, às vezes, né, ouvindo tudo isso, parece, nossa, é tão bonito, mas é difícil de ser vivido, né? Eu já estou, né, com meu filho tantos anos e não fiz, né, nada assim nesse sentido. E agora não tem mais jeito, né? A minha vida, a minha família, não tem mais o que fazer, né? Não percam a esperança, né? Com certeza, sim, tem um jeito, né? Sempre, nunca é tarde para a gente começar a buscar o nosso aperfeiçoamento, né? O nosso aperfeiçoamento pessoal. Nunca é tarde para eu tentar melhorar minha maternidade, né? Para eu enxergar, às vezes, de repente, algum ponto que eu preciso de melhorar que eu não enxergava, né? E de repente, ouvindo agora essa live, né? Ouvindo outra mãe, um relato, ou o meu filho, às vezes me falou alguma coisa, né? Me veio uma luz. Nossa, estava errando nisso aqui já faz tempo, né? E agora, né? E ficar, às vezes, remoendo as frustrações, os traumas, e meu Deus, agora meu filho, né, não vai ser um adulto feliz, realizado. Não, né? Não fique com este pensamento, né? Mas, pelo contrário, né, que isso seja uma motivação para que você agora, né, possa, a partir de hoje, né, mudar o sentido da sua vida, né, buscar aí o seu aperfeiçoamento
E também, né, o aperfeiçoamento da sua própria família, né, dos seus filhos, que com certeza, né, a gente está falando muito de sentido, de motivações, né? Qual pai e mãe que não deseja o melhor para o seu filho, né? Que não deseja ali que o seu filho seja feliz, né? Todos nós naturalmente desejamos isso, né? Já é da nossa natureza querer o bem deles. Às vezes a gente só peca, né? No sentido de achar que está fazendo certo, mas fazendo errado, né? Mas o importante é a gente ter essa consciência, estar aberto a essas reflexões, para que a gente possa ser melhor a cada dia, né? A cada dia a nossa luta diária. Muito bom. Grazi, querida, eu quero assim te agradecer imensamente, né, por esse papo, por tudo isso que você trouxe para nós nessa noite, né? Por todas essas reflexões que eu tenho certeza que vão nos ajudar muito, né? Então, muito, muito, muito obrigada, gratidão aí pelo seu sim, por disponibilizar seu tempo, né, para estar aqui conosco. Que Deus te abençoe imensamente, abençoe imensamente o nascimento da Mariana, né? Que a Mariana venha cheia de saúde, cheia de alegria, para alegrar aí essa família, né? Olha, vai ter 3 irmãos mais velhos, hein? Eita, Mariana, vai ser feliz demais, hein, Mari? 3 para cuidar de você, é? Que Deus te abençoe muito. Gratidão às nossas queridas e queridos que nos acompanharam, que vão nos assistir depois, né, no nosso replay aqui. Se fez sentido para você, já compartilha essa live com todo mundo. Quanto mais mamães a gente conseguir atingir, melhor, né? E como a Grazi falou agora, né, sobre a questão das mamães que já têm os filhos crescidos, quero deixar um convite aqui para vocês, né, principalmente para as mamães de adolescentes aqui de São José dos Campos, adolescentes entre 14 e 17 anos. No dia 17 de setembro, nós vamos fazer um workshop para os adolescentes, tá bom? Exatamente para ajudá-los a encontrar esse sentido, para ajudá-los a passar por essa fase tão desafiadora que é a adolescência, ainda mais nos dias de hoje, com tudo, né, que eles têm sido expostos aí. Então, dia 17, a gente tem um workshop para eles, vai ser uma tarde muito bacana, muito divertida, com muita coisa legal para ajudá-los aí, né, a se conhecer melhor, para ajudá-los a encontrar esse sentido. Então, depois vai estar nos stories o link para inscrição. São poucas vagas, tá? Nós vamos trabalhar com poucos adolescentes, então corre para garantir a vaga do seu filhote aí e para também ajudá-lo nesse processo, tá bom? Semana que vem, terça-feira, às 20h18, a gente se encontra aqui para mais um Papo de Mães. Um beijo para vocês, boa semana e até lá. Tchau, tchau. Tchau, Grazi. Tchau, muito obrigada, Cris. Parabéns também pelo seu trabalho. Obrigada, amor. Obrigada. Com certeza vamos fazer muito mais coisas juntas. Eba, vamos sim. Que seja a primeira de muitas. Com certeza. Deus abençoe, minha linda. Amém. Deus abençoe vocês também. Amém. Tchau, tchau. Tchau.